Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. O Salmo 84, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 84, amém, em nome de Jesus. Salmo de número 84, lá no versículo 1, graças a Deus. Salmo 84, 1, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vamos ver o que o Senhor tem para falar para nós nessa noite, para a igreja do Senhor nessa noite. Salmo 84, 1 diz assim, irmãos: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Eu quero orar com você nessa noite mais uma vez, quero clamar com você mais uma vez nessa noite, amém? Vamos orar para que Deus venha falar com a igreja. Pai, obrigado, Deus, por esta palavra que o Senhor está nos trazendo nessa noite. A palavra de Deus é tesouro, Senhor, para as nossas vidas. A palavra de Deus, meu Pai, é a tua própria boca falando, Jesus amado, para a tua casa, para os teus filhos, para a igreja. Quantos sofreram para que a tua palavra estivesse, meu Pai amado, hoje aqui? Em quantos lugares, meu Deus, não é proibido pregar a palavra de Deus? Quantos lugares, meu Pai amado, meu Pai de poder, há pessoas que são escondidas lendo a tua palavra, e nós hoje temos esse privilégio, meu Deus, da palavra do Senhor estar à nossa disposição para lermos, para meditarmos, para ouvirmos a tua voz na tua igreja, meu Pai poderoso. Senhor, então nessa noite nós queremos, meu Pai poderoso, Senhor, tomar posse do que o Senhor tem para falar conosco. Esses que estão em casa também, que o Senhor possa enchê-los da tua glória através da palavra que vai ser ministrada neste lugar. Que o Senhor possa encher com o teu espírito, meu Deus, vidas nessa noite, através da palavra de Deus, porque se não for a palavra de Deus, meu Pai, de nada adianta. Senhor, pode haver o que acontecer na tua casa, mas se não houver a palavra de Deus, Senhor, está incompleto. Então nessa noite, meu Deus, eu quero ser uma ferramenta do Senhor. Eu não quero, meu Deus amado, glórias para mim nessa noite, mas que toda glória, toda honra, toda graça seja para o Senhor, ó Deus poderoso, seja para ti, Jesus. Desperta a tua igreja através desta palavra, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos, pode louvar Deus com as palmas nessa noite, amém, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós devemos entender, eu sempre gosto de frisar isso, que os salmos, eles são louvores, amém? Os salmos, eles são louvores. É até muitas vezes errado a gente falar livro de salmos, capítulo, né, irmãos amados, de salmos. Mas nós devemos entender que são cânticos, são louvores, que foram, né, irmãos, escritos, expressados por várias pessoas. Um dos maiores salmistas é o salmista Davi, né, irmãos? Talvez o que tenha escrevido mais salmos, mas não foi só ele que escreveu salmos. Muitas pessoas escreveram salmos, né, irmãos? E devemos entender que os salmos, eles foram escritos em várias situações. Em situações de alegria, em situações de luta, em situações de batalha,
em situações de tristeza, em situações, as mais diversas situações, Deus deu inspirações a vários homens de Deus para escrever os salmos e louvá-los também, porque eles eram cantados, eles eram louvados, né, irmãos? E eles estão hoje à nossa disposição, para a gente, né, irmãos, também louvá-los, para a gente também lê-los, para nós meditarmos neles. Meditarmos principalmente como exemplo de algumas pessoas, né, que passaram por situações terríveis. E eles, em vez de reclamar, o que eles faziam? Louvavam a Deus, escreviam seus salmos, para que ficassem eternizados, para que hoje a gente pudesse estar aqui louvando eles também, lendo eles também. Por isso acredite que é um privilégio, irmãos, você estar lendo o Salmo hoje. Como eu orei aqui na oração, Deus me tocou. Quantas pessoas sofreram para que a palavra de Deus estivesse aqui hoje na sua mão? Quantos lugares a palavra de Deus ela é, né, irmãos, impedida de ser pregada? Quantos lugares as pessoas têm que estar escondido para ler a palavra de Deus? E hoje nós vemos até Bíblias que ficam até espalhadas, muitas vezes, ou até encostadas lá na nossa estante. Né? Hoje nem fica mais na estante, né, mas fica na gaveta. Mas quantas pessoas hoje não dão valor a isso aqui, que é a palavra de Deus? Então eu quero que nessa noite, né, irmãos, não olhe para mim, porque eu sou falho. Amém? Você que está na sua casa também, não olha para mim, eu sou falho, né, irmãos, eu cometo minhas falhas. Mas eu quero que você preste atenção no que Deus tem para trazer para você nessa noite. A mensagem que Deus tem para trazer para você nesse Salmo 84. Irmãos, o Salmo 84 é um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Para mim, particularmente, é um dos mais belos. Né, irmãos? Ele até foi já... alguns grupos até já fizeram canções através desse salmo. Aqui, irmãos, alguns grupos dos mais antigos, talvez, eles já chegaram a louvar esse salmo, a cantar esse salmo, irmãos. Por quê? Porque esse salmo, irmãos, ele nos mostra o quanto o homem ama a Deus. Ele nos mostra, irmãos, o quanto amor nós temos por Deus. Ele nos mostra, né, irmãos, o quanto as pessoas amam estar nos tabernáculos de Deus. O que é os tabernáculos de Deus hoje? O que nós podemos entender que seja os tabernáculos de Deus? O que eram naquela época os tabernáculos de Deus? Era a casa do Senhor, era a igreja de Deus, era, né, irmãos, o templo do Senhor. E as pessoas louvavam aqui pelo amor que eles tinham da igreja de Deus. E a igreja de Deus, a gente tem que entender que foi Jesus quem a formou. Foi o Senhor quem formou a igreja, irmãos. Porque o Senhor, Ele disse, irmãos, edificarei a minha igreja. Amém? Glória a Deus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Passe o tempo que passar, passe as situações que passarem, mas a igreja do Senhor, ela vai continuar forte, ela vai continuar firme, amém, na presença do Senhor. Ela vai continuar, irmãos amados, fortalecida. Nós vemos aí o que está acontecendo nos últimos dias, né, irmãos? Essa pandemia que tem proibido as pessoas de irem à igreja. Nós vemos aí, né, irmãos, a situação que nós estamos vivendo hoje, que nós temos que fazer lives para que a palavra de Deus ela não seja apagada, ela não seja, né, irmãos, extirpada do nosso meio. Mas nós vemos também, né, irmãos, um lado bom nisso tudo, porque através das lives nós podemos alcançar várias vidas, várias pessoas. Nós vemos também, irmãos, que através das lives muitas pessoas têm se levantado, têm tomado coragem e pregado o evangelho do Senhor para várias pessoas. Mas nós vemos também algo ruim nisso tudo. Há sempre um lado bom e um lado ruim. O lado ruim, o que é, irmãos? Muitas pessoas talvez se acomodaram, não querem mais saber de fazer alguma coisa para Deus. Ou outras, irmãos, sentem talvez um peso de vir à casa do Senhor agora. Uma coisa que eu estava conversando com o pastor Adeilton aqui na semana passada, né, irmãos, antigamente nós vivíamos assim, não que nós devemos, né, irmãos, nos arriscar, não estou dizendo isso, mas antigamente quando nós estávamos doentes, o que nós íamos fazer antes de tudo? Procurar o pastor da igreja, ir na igreja, para que os pastores orassem e nós fôssemos curados em nome de Jesus.
Antigamente, irmãos, qualquer problema que nós tínhamos, nós íamos à casa de Deus, porque sabíamos que ali da casa de Deus sairia um conselho através da palavra de Deus, sairia um direcionamento através da palavra de Deus, aonde no outro dia nós já estivéssemos com a nossa mente aberta para fazer o melhor, para erguermos a nossa cabeça, não desfalecermos. Aquele que estava fraco ficava forte, aquele que estava doente, né, irmãos, ele sarava daquilo que estava acontecendo. Mas hoje, o que tem acontecido? Muitas pessoas estão com medo de ir à casa de Deus. Muitas pessoas, irmãos amados, talvez aqueles que já não iam, né, já não tinham coragem de ir, arrumou-se isso como desculpa para não ir à casa de Deus, e outros sentem um peso de vir à casa de Deus um dia só, que é o domingo. Ah, mas domingo nós vamos ter que ir para a igreja de novo. Ah, não acredito que eu vou ter que ir para a igreja. Ah, mas eu estou cansado, pastor. Dá um tempo aí, amém, que eu quero descansar, eu não quero ir hoje para a igreja. E a palavra de Deus nos mostra um povo aqui, irmãos, que eles louvavam a Deus, né, dizendo assim, já no primeiro versículo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que quem ama a Deus, ama também a sua igreja, ama também a sua casa, ama os seus tabernáculos. E esse povo não tinha só vontade de ir para a igreja. Esse povo, eles não tinham só, né, irmãos amados, aquele compromisso de ir para a igreja, mas eles tinham o desejo de ir para a casa do Senhor, o desejo de estar na casa de Deus, o desejo de estar junto com seus irmãos, em comunhão, irmãos amados, porque a palavra de Deus diz aqui claramente, irmãos amados: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Não é só eu, não é só o meu espírito, mas a minha carne também. Eles diziam aqui neste louvor que a carne também clamava pela presença do Deus vivo. Eu fico olhando muitas vezes aqui, irmãos amados, como Davi, né, irmãos, ele levava essa importância de estar na casa de Deus. Tanto é, irmãos, que quando ele escreveu um salmo, ele disse assim, irmãos, um certo salmo, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele só se alegrou, ele não se alegrou, né, irmãos, só de estar lá, mas só de falar: Davi, vamos para a casa do Senhor? Davi, vamos para a casa de Deus? Davi, vamos lá na igreja? Ele se alegrou, irmãos, só de falar isso. Só de mencionar em ir para a igreja, Davi já se alegrou. Sabe por quê? Porque o que Davi mais anelava naquela época era a presença de Deus na vida dele. Podia faltar tudo, mas a presença de Deus era algo que não podia faltar. E ele sabia onde encontrar a presença de Deus. A presença de Deus era nos átrios do Senhor, era nos tabernáculos de Deus, era na casa de Deus, irmãos. E o Senhor ainda diz mais aqui, irmãos amados, que bem-aventurado os que habitam na tua casa. Lá no versículo 4, bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O que quer dizer bem-aventurado? Abençoado é o homem que habita na casa do Senhor. Abençoado é o homem que a força não está nele, que a força não está em mim, mas que a força está no Senhor. E ele ainda diz mais aqui, irmãos, no versículo 5, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O coração dele está aplanado no Senhor. O coração do homem que ama os tabernáculos de Deus, está com o coração alinhado em Deus, está com o coração aplanado no Senhor. O que quer dizer isso? Os meus caminhos, os meus projetos, os meus sonhos, tudo que eu for fazer é guiado por Deus. Eu não faço mais nada de mim mesmo agora. Eu não faço os meus projetos mediante aos meus pensamentos. Eu não faço nada hoje conforme o que eu quero. Mas tudo o que eu for fazer tem que estar alinhado com Deus. Tem que estar alinhado com o Senhor. Tem que estar, irmãos amados, junto com Deus.
quero que a minha vontade seja primeiramente a vontade de Deus. Nós devemos falar isso como esse povo falava. Eu quero que os meus sonhos sejam os sonhos de Deus. Eu quero que os projetos que eu vou fazer primeiramente sejam projetos de Deus. Eu quero que tudo que eu for fazer, toda decisão que eu for tomar na minha vida, o meu coração esteja planado em Deus. É isso que eles estavam louvando aqui, irmãos. É isso que eles estavam louvando a Deus. Mas isso eles só iam conseguir se eles estivessem nos tabernáculos de Deus, se eles estivessem na casa de Deus. E sabe o que eu acho interessante nesse louvor aqui? Que, pelo que eu estudei, para eles irem à casa de Deus, eles passavam por um vale, eles passavam por um deserto. Eles passavam, né, irmãos, antes de tudo por um deserto, e dá a entender que quando eles passavam por esse deserto, eles louvavam a Deus até chegar na casa de Deus. Imagine você esperar a semana inteira, chega no domingo, né, irmãos, você está com aquela força, né? Esse povo estava com aquela força, com aquele desejo de buscar a presença de Deus, e eles iam num deserto que não era poucas horas, era muitas horas, e caminhavam naquele deserto, louvando a Deus, porque eles estavam indo na casa de Deus. Eles estavam indo na casa do Senhor, eles estavam indo ao encontro de Deus. Eles passavam por um vale, irmãos amados. E muitas vezes nós passamos por vales durante toda a nossa semana. Nós passamos por problemas durante a nossa semana. Nós passamos por frustrações durante a semana. Nós passamos por diversas lutas durante a semana. Nós passamos por um vale que não é fácil para muitas pessoas. Mas eu passo por esse vale e sei que no domingo eu vou recuperar as minhas forças, porque eu vou nos tabernáculos de Deus e vou louvar o teu santo nome e vou exaltar a tua presença. Porque Deus ama aquele, irmãos, não aquele que vai buscar a Deus muitas vezes com a sua vida totalmente arrumada ou seu coração alegre, né, irmãos? O Senhor ama mais aquele que talvez não tem nem força para louvar a Deus. Muitas vezes aquele que não tem, né, irmãos, nem força, através do choro, muitas vezes dessa pessoa que não consegue nem falar com Deus. É esse que Deus ama mais, sabe por quê? Porque ele está usando a sua última força para louvar a Deus. Os seus últimos suspiros, muitas vezes, para louvar a Deus. Ele passou pelo vale, ele passou pela luta, ele passou pela tribulação, ele passou por situações terríveis. Mas ele sabe que Deus é com ele. E ele sabe que no domingo ele vai chegar à casa de Deus para agradecer a ele. Ele sabe, né, meus amados, que ele vai caminhar no meio desse vale, no meio desse deserto, mas sabe que domingo ele vai estar ali pronto a engrandecer, louvar e exaltar o nome de Jesus Cristo, graças a Deus. Ele passa pelo vale, amém, glória a Deus, registrando as suas experiências. Porque a palavra de Deus diz aqui claramente, irmãos amados, o Senhor diz aqui, a palavra diz aqui claramente, irmãos, que eles vão indo, lá no versículo 7, eles vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Sabe o que é isso? De força em força? Usando as suas forças para ir para a casa de Deus, usando talvez o seu último pingo de força para ir louvar a Deus. Passam pelo deserto de Baca, como diz aqui a palavra do Senhor, né, irmãos, para louvar a Deus, para exaltar o Senhor. Eles não passam murmurando, eles não passam reclamando, eles não passam, né, irmãos amados, dizendo muitas vezes que Deus não fez isso, que Deus não fez aquilo, mas eles passam registrando as suas experiências. Talvez dá a entender que aquele povo, quando estava passando, né, irmãos, estavam caminhando naquele deserto, porque dá a entender aqui que não ia uma ou duas pessoas, só ia uma multidão de gente naquele deserto caminhando, e um registrando a experiência com o outro, falando assim: olha, Deus me abençoou essa semana, Deus me livrou disso, me livrou daquilo, Deus me trouxe uma cura essa semana, Deus, Ele foi nos meus projetos essa semana, Deus, Ele me abençoou, e hoje eu estou indo para a casa dele para agradecer a Ele, para testemunhar os feitos dele. Por isso que eu amo estar nos átrios, nos tabernáculos de Deus. Eu estou caminhando aqui, mas eu não estou murmurando. Eu quero ir contando de força em força as minhas experiências, para que ao chegar no domingo, o meu coração esteja aberto para louvar a Deus e engrandecer o seu santo nome, graças a Deus. Mas o que significa o Vale de Baca? O que significa esse nome Baca? Baca significa aridez, irmãos. Baca significa deserto, areia, né, irmãos?
significa sequidão. O deserto que eles passavam não era fácil de passar. O deserto que eles passavam ali para ir à casa do Senhor tinha pedra, tinha escorpião, tinha cobra, tinha todo tipo de, talvez, de situação difícil, obstáculo para passar, mas eles passavam, irmãos. O que significa deserto para nós? Tempo de provação, tempo de choro, tempo de aperto, tempo de sofrimento, situação de adversidades terríveis, que o homem passa e às vezes acha que não vai conseguir passar. Mas esse vale também, além de chamar Vale de Baca, ele também era chamado de Vale das Balsameiras. Sabe o que quer dizer balsameira? Havia algumas árvores ali onde eles recolhiam, ao passar por aquele vale, as folhas daquelas pequenas árvores, daqueles pequenos arbustos, e faziam um bálsamo ali, irmãos. Todos que iam ao templo de Jerusalém, que passavam por aquele vale, eles iam recolhendo algumas folhas ali de algumas árvores ali, que se chamava ali, né, irmãos, que se criava um bálsamo ali através daquelas folhas. Por isso que além de Vale da Sequidão também era chamado de Vale das Balsameiras, porque eles recolhiam aquele bálsamo ali, irmãos, e através daquele bálsamo faziam um incenso suave para Deus. Faziam ali, irmãos amados, um incenso para adorar a Deus, e também faziam daquele incenso, né, irmãos, um azeite para curar as suas feridas, um azeite para curar talvez a dor da caminhada, um azeite, irmãos, para curar ali, né, irmãos, as feridas que eles estavam caminhando por aquele deserto, mas caindo, levantando, sofrendo, fazendo feridas, eles iam louvando a Deus, eles iam exaltando ao Senhor. Esse vale, ele mostra, irmãos, o amor que o homem tem de ir na casa de Deus, que não é qualquer coisa que vai fazer ele parar, não é pandemia que vai fazer ele parar, não é isolamento que vai fazer ele parar, não é, né, irmãos, situação do mundo que vai fazer ele parar, mas chorando, caindo, levantando, criando feridas, mas ele vai continuar firme na presença do Senhor, porque quando ele está na casa do Senhor, ele vai começar a desfrutar a presença de Deus, ele vai começar a desfrutar que Deus está no nosso meio através do louvor, ele vai saber que Deus vai estar respondendo às suas orações, e ele vai entender que o povo de Deus, ele tem um compromisso, porque ama a Deus. Ele vai entender, né, irmãos, que nós temos negócio com Deus. Nós passamos pelo vale porque a gente tem negócio com Deus. Os negócios desta vida não vão me fazer parar de estar na presença de Deus. As situações dessa vida não podem me barrar de estar na casa de Deus. As situações que acontecem aí fora não podem servir, né, irmãos, de obstáculo para me estar na presença de Deus. Mas todo homem que passava por esse vale também, ele cavava poços. Quando passava por esse deserto, ele cavava alguns poços ali que naquela época era considerado uma marca registrada de quem passava pelo deserto. Quando aquele povo passava pelo deserto, irmãos, havia algumas pessoas ali que cavavam poços e deixavam sua marca registrada, deixavam seu nome lá. Eles olhavam ali, né, irmãos, alguns poços ali, algum estava no nome, sei lá, vamos colocar aqui no nome de José. Olhava outro poço ali na frente, estava no nome ali, né, irmãos, de Jacó. Olhava ali na frente, tinha outro, olha outro poço ali, vamos ver o nome que está registrado. Tinha um nome registrado ali, irmãos, de Maria. Havia alguns poços ali, onde as pessoas passavam ali, naquele deserto, e havia um nome registrado, mostrando que a pessoa passou por aquele deserto, e fez um poço ali, porque ela sabia que outras pessoas viriam também, e aquelas pessoas podiam desfrutar daquela água, podiam matar a sua sede, quando passavam por aquele deserto. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Era como se fosse um ato de sobrevivência passar por aquele deserto. Eles sabiam, né, irmãos, que iam passar por uma situação terrível ao passar no deserto, mas o desejo era tanto de estar na casa de Deus, a ansiedade de chegar, vamos colocar aqui o domingo, de estar na casa de Deus era tanto, que
Eles pensavam assim: eu sei que eu vou passar sede, eu sei que eu vou ferir os meus pés, eu sei que vai acontecer isso comigo, mas eu vou passar pelo deserto porque eu quero estar na casa de Deus. E no meio do caminho, talvez sentissem sede, abriram alguns poços ali, e através dos poços que eles abriram, eles tomavam aquela água, mas não pensando só neles, pensando nos outros que viriam também. E quando os outros passavam por ali, as pessoas olhavam o poço que José, que Maria, que Jacó, ela fez, e também tomavam daquela água e continuavam a caminhada. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Sabe o que eu entendo quando Deus diz nessa noite? O deserto que nós estamos passando, o deserto que você passa na semana, é para servir de experiência para outras vidas que virão através de você, igreja. Tem vidas que estão passando por situação terrível, tem vidas que estão passando aí pelo deserto, mas você já passou pelo deserto e foi sobrevivente. Agora você tem que contar experiência para esses que vão passar no deserto também, em nome de Jesus. O Deus está falando aqui nessa noite: você não quer passar pelo deserto? Porque também haviam aquelas pessoas que não queriam ir. Haviam aqueles, irmãos, que não queriam passar pelo obstáculo para ir para a casa de Deus. Esses ficavam em casa, mas não recebiam a bênção de Deus. Porque aqueles que iam louvar a Deus lá no templo, glorificar ao Senhor lá no templo, eles voltavam de novo pelo deserto, e eles voltavam mais alegres ainda, mais cheios da presença de Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus, porque lá eles foram fortalecidos, e agora eles têm força para passar pelo deserto de novo. E sabe o que Deus diz essa noite? A sua semana foi ruim, a sua semana foi pior, mas Deus está falando aqui para cada um de nós aqui: hoje você está na casa de Deus, você passou pelo deserto, e amanhã vai ser mais fácil ainda passar pelo deserto. Sabe por quê? Porque você já cavou poços ali, você marcou, você teve a sua marca registrada ali nesse deserto, e agora você vai ajudar outros a passar pelo deserto, igreja. O Senhor vai fazer brotar água nesse deserto, mas quem tem que fazer os poços sou eu, aleluia. O Senhor vai me ajudar a passar pelo deserto, mas quem tem que fazer poço é eu. Tem um ditado que não está na Bíblia, mas muitas pessoas falam, e até eu já falei: esforça-te e eu te ajudarei. Tem que se esforçar. Ah, pastor, é muito difícil estar na igreja no domingo, é muito difícil. Eu já passei pela semana, uma semana de tribulação, não tenho nem força para estar na casa de Deus. Esforça-te. Deus está pedindo essa noite: se esforça. Tem que se esforçar, não é fácil. Aquele povo também passava ali, mas passava louvando a Deus, não era fácil. Mas eles estavam passando e glorificando a Deus, porque sabia que quando chegasse lá a história ia ser diferente, aleluia. Por isso que cavar poço aqui significa se esforçar, significa lutar, significa ceder, significa, irmãos amados, renunciar a algumas coisas, significa ralar mesmo, significa, irmãos, passar pelo vale, se esforçando, glorificando a Deus, mesmo sabendo que não é fácil. Você está passando pelo vale? Continua cavando, glória a Deus. Está passando pelo vale? Vai cavando, glórias a Deus. O texto diz, irmãos, que a palavra de Deus diz aqui, irmãos amados, que você vai ser coberto de bênçãos, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui, irmãos amados, no versículo 8: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da tua casa do meu Deus, aleluia. A partir do momento que eu acho mais gostoso estar lá fora, a partir do momento que eu acho que eu me entrego para a luta e fico lá fora, eu tenho que buscar mais a Deus, mas eu tenho que orar mais a Deus dessa maneira. Eu tenho que agradecer: Pai, é muito melhor estar um dia na sua casa, é muito melhor estar 2 horas na sua casa, é muito melhor estar 1h30 na sua casa no domingo, do que eu estar em qualquer outro lugar, Jesus, porque eu sei que o Senhor está aqui, glória a Deus. Eu sei que a tua presença é constante no nosso meio, e eu sei que o Senhor está pronto a curar minhas feridas da semana. Eu sei que o Senhor está pronto a curar, amém, as frustrações que aconteceram comigo no dia a dia, as minhas dores, as minhas lutas. Eu sei que o Senhor está pronto a curar, porque eu estou nos teus átrios essa noite, aleluias. Graças a Deus, aleluias. E eu quero te dizer nessa noite que você tem unção para passar por esse vale.
Eu quero te dizer que você tem unção para passar por esse deserto, porque você passou a semana de luta, mas está aqui hoje recebendo unção de Deus. Por isso que eu digo para você que está na sua casa, se você tem força para vir para a igreja, venha para a igreja. Se você não está no meio do povo de risco, em situação de risco, venha para a casa de Deus. Se você, irmãos, não está doente, venha para a casa de Deus, aleluias. Venha para a casa do Senhor. Sabemos que você passou por momentos difíceis, mas é nessa hora que Deus honra, aleluia. O Vale de Baca também é chamado de lugar de confronto, porque eu sei que vou confrontar algumas coisas. E é nesse vale que nós vamos mostrar quem realmente a gente é. É nesse vale que nós vamos mostrar realmente quem nós somos na presença do Senhor. Lembra do povo lá no Egito, que foi libertado do Egito, que caminhou no deserto? Ali muitos mostraram quem eram. Ah, Moisés, vamos voltar para o Egito que lá era melhor. Moisés, vamos voltar para trás, porque aqui não está dando em nada, e Deus só abençoando, só mostrando milagre, só dando alimento. Deus ali, né, irmãos, a palavra diz claramente, a gente já falou muitas vezes isso aqui, mas é bom ressaltar de novo, né, irmãos, de dia uma nuvem os cobria para o sol não queimar, de noite uma coluna de fogo os guiava pelo deserto, a roupa deles crescia conforme o corpo deles crescia. Já imaginou uma sandália, né, irmãos, começa a crescer conforme o seu pé cresce, alimento, maná, todos os dias da vida, Deus mostrando os milagres. Mas ali eles mostraram quem realmente eram. Moisés, vamos voltar para o Egito, Moisés. Aqui nós vamos morrer. Por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou da terra do Egito? Canaã estava próximo. Faltava pouco para eles entrarem na terra prometida. Mas aí o que aconteceu? Todos nós sabemos, 40 anos no deserto por causa de desobediência. Porque estavam reclamando. E o deserto é lugar de confronto. O deserto é lugar de luta. Mas é o lugar que mostra quem realmente eu sou na presença do Senhor. Como eu vou lidar com a situação do deserto. Como eu vou lidar com a situação que eu estou passando. Como eu vou lidar com a situação que eu estou vivendo. Isaías 43. Eu quero até colocar lá rapidamente. Olha o que Deus fala para nós aqui, irmãos. Olha o que Deus fala para nós, para a gente não ter medo do vale. Todo mundo conhece esse texto, Isaías 43, diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito, ao teu resgate, a Etiópia, por ti, amém, glória a Deus. Deus está falando para nós essa noite, Ele vai fazer você passar pelas situações, mas tudo depende de você, amém, em nome de Jesus, da maneira que você vai passar por esse deserto, até chegar à casa de Deus, até chegar à presença do Senhor. Mas é também chamado, como eu disse aqui, Vale das Balsameiras, porque ali, meus amados, os homens passavam ali e recolhiam ali daquelas plantas aromáticas ali, né, irmãos, o remédio para as suas feridas. Ali, irmãos, eles faziam um líquido ali, né, irmãos, para servir de um incenso aromático para Deus quando chegassem no templo, que era costume naquela época. Né, eles acenderem aqueles incensos aromáticos, como hoje nós não vivemos mais isso, hoje a gente não precisa mais disso, mas era feito assim, né, irmãos, simbolizava a adoração a Deus, o louvor a Deus, aquele incenso, né, irmãos, aquele incenso perfumado, aquele incenso aromático, né, que eles colocavam ali para que subisse as narinas de Deus. Hoje, quando a gente está no deserto, Jesus nos coloca em torno de nós, né, irmãos amados, anjos para a gente caminhar. Hoje a gente não caminha mais sozinho, mas Deus ajuda-nos a caminhar, né, irmãos, através do deserto. Deus é quem pega a nossa mão para a gente ir até a casa dele. Jesus, irmãos amados, Ele quer receber esse incenso da sua vida.
Hoje você não precisa mais trazer incenso para a casa de Deus. Você não precisa mais trazer esse perfume para servir, né, irmãos, de incenso aromático, queimar para subir aos céus, para Deus sentir isso. Deus simplesmente quer que você passe pelo deserto da semana e chega aqui no domingo e a sua mente, o seu coração, o seu louvor esteja ligada no trono da graça, esteja ligado nos louvores, porque a palavra de Deus diz que o meu louvor, a minha oração, ela é incenso suave para Deus. E eu acredito, irmãos, que quando nós oramos verdadeiramente, não da boca para fora, mas quando a gente clama a Deus no louvor também, Deus ele se move do seu trono. Deus ele ouve o clamor da sua igreja. E eu fico pensando, irmãos, aquele povo passando por toda aquela dificuldade, andando no vale de Baca para ir para a casa de Deus. Olha, eu vou falar uma verdade. Deus olhava para aquele povo. Não tem como, talvez, vou conjecturar, não é bem assim. Eu não sei se eu posso dizer isso. Eu posso até, irmãos amados, estar falando demais aqui, mas eu fico pensando, irmãos, Deus, como é um homem que também sente, que tem sentimentos, eu acredito que não rolasse ao menos uma lágrima de Deus ali a ver seu povo enfrentando tudo para ir na casa de Deus. E eles não iam para a casa de Deus para pedir, eles não iam para a casa de Deus para cobrar alguma coisa de Deus, mas eles iam para adorar a Deus, porque tinha desejo de estar na casa de Deus. No versículo 2, a minha alma está anelante. Tem traduções que dizem assim, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O que quer dizer átrios? Vamos falar pela tua casa, pela tua igreja, pelo teu templo. Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha, igreja, quando eu chegar no domingo eu começar a sentir que é um peso de vir para a igreja, eu tenho que começar a buscar a Deus. Temos que começar a buscar o Senhor. Deus está aqui no nosso meio nessa noite, igreja. O Espírito Santo de Deus caminha nesse lugar, e Ele quer ouvir a tua boca o louvor, Ele quer ouvir a tua boca o clamor, aleluia. Ele quer ouvir nessa noite que você ama Ele. Ele quer ouvir nessa noite, irmãos, não cobranças, não, irmãos amados, pedir as coisas para Ele, mas Ele quer nessa noite que você levante suas mãos cansadas de uma semana de deserto, de uma semana, irmãos, de luta, de tempestade, mas que exalte ao Deus de Israel, que está aqui no nosso meio nessa noite, aleluia, que muitas vezes se prontifica a ouvir a oração da sua igreja, aleluias, aleluia, Senhor. Os pés estão machucados pela caminhada, mas nós estamos comprometidos na obra de Deus. Eu tropeço, eu choro na semana, mas eu quero estar na igreja, porque eu desejo estar na igreja, porque não tem coisa mais forte, aleluia, do que estar na igreja. Eu não quero voltar atrás, eu não quero olhar para trás, mas eu quero estar na presença de Deus, aleluia. 2 horas na sua casa valem mais do que 1000 dias fora da sua casa, aleluias. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Há uma presença maravilhosa nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, aleluia. Sinta a presença de Deus. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus falar na tua boca nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus habitar. Abre, amém, o teu coração. Abre a sua mente. Tira as preocupações. Tira aquilo que muitas vezes te magoou nessa semana, mas deixa o teu coração aberto para louvar a Deus, deixa o teu coração aberto para exaltar o Senhor, e esqueça tudo agora, toda a dor, toda a frustração, toda a luta da semana que você passou no deserto. Glorifica a Deus, exalta a Deus, exalta o Senhor nessa hora, aleluias.
Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, aleluia. Bendito é teu nome, Senhor, bendita a tua glória, aleluia, Senhor. Oh, Deus poderoso, maravilhoso, Senhor, bendito Pai. Feche os seus olhos essa noite, sinta a presença do Senhor, aleluia. Sinta a presença de Deus. Em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, Feche seus olhos essa noite. Feche os seus olhos e diga para Deus que o seu prazer está na casa de Deus. Diga para Deus que o seu desejo está na casa do Senhor. Diga para Deus que nada importa. E diga para Deus: Pai, nessa semana eu quero ter esse desejo. Pai, eu sei que o deserto não é fácil, eu sei que as situações não são fáceis. Estamos vivendo aí essa época dura, dias maus. Estamos vivendo aí situações que nos frustram, situações que muitas vezes nos tira a paz, nos traz tristeza. Mas Deus amado, Pai da glória, eu quero sentir esse desejo de estar na tua casa, Pai. Eu sei que é pouco, é 2 horas, mas eu quero aproveitar essas 2 horas que eu estou na tua presença. Eu não quero, Pai, que o meu coração esteja pensando em outra coisa. Eu não quero que o meu coração, Senhor, agora esteja pensando em nada. Eu quero simplesmente pensar no teu altar, Jesus. Eu quero pensar na tua presença, meu Pai poderoso. Eu quero chegar, Pai, na tua casa machucado, quebrantado, meu Pai amado, muitas vezes frustrado. Mas eu sei que eu vou chegar aqui, Senhor, e o Senhor vai me renovar de novo. Eu sei que eu vou chegar aqui, Jesus, e o Senhor vai me trazer alegria de novo, uma paz que excede todo entendimento. Eu sei que o Senhor vai trazer isso na minha vida, porque eu vou poder enfrentar de novo, meu Pai amado, o vale, a semana, Pai, com alegria.
E eu sei que através dessa força que o Senhor me deu, eu vou levantar outras vidas, meu Deus, que também vão passar pelo vale. Porque ali vai estar meu nome marcado. Vai ter poços ali com o meu nome marcado, porque eu tenho a minha experiência que passei pelo deserto. E vidas vão passar ali e vão saber que eu passei e venci. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu já quero aproveitar esta oração também, para que o Senhor venha visitar as vidas que estão doentes, vítimas desse vírus, meu Deus. Senhor, a palavra do Senhor nos deu autoridade, Pai. Ó Deus, autoridade para estender as mãos dos doentes e eles saírem curados em nome de Jesus. Senhor, eu oro aqui pela nossa irmã Cleusa, Pai. Visita a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Eu oro aqui, meu Pai, pela sogra do Tiago. Senhor, vai de encontro em nome de Jesus. Senhor, eu oro aqui, meu Pai, por vidas que estão sofrendo, por vidas que estão passando pelo vale. Eu oro aqui, meu Pai, por almas que estão aí, meu Pai amado, meu Pai, fracos na fé, desanimados, meu Pai, na presença do Senhor. Eu oro aqui, meu Pai, nessa noite, Senhor amado, por vidas que estão no deserto. Põe tuas mãos, Senhor. Põe tuas mãos, meu Pai, nesta hora, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus da glória, aleluia. Louva a Deus, igreja, nessa noite. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é aleluia, Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Algumas vidas aí que estão nos assistindo essa noite. Glória a Deus, aleluia. Não podemos terminar o culto antes de te agradecer, amém, por você que estava nos assistindo aí nessa noite. Que a bênção de Deus, a glória do Espírito Santo de Deus esteja nas suas vidas, amém. Nosso irmão pastor Silvio, amém, Deus abençoe pastor Silvio. Nosso irmão Charles, ó, meu sobrinho, nosso sobrinho, amém, em nome de Jesus. A Vilma, a Silvia Campos, amém. Várias pessoas que estão aí nos assistindo. Deus abençoe a sua vida, amém, em nome de Jesus. E nesta semana, não percam as nossas lives, não percam, amém, em nome de Jesus. Estaremos aí trabalhando em prol da obra de Deus. Deus abençoe e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja em nossas vidas, em nossos lares, de hoje para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Adorar ao Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer